uma palavra dizendo que ali o que separou claramente as 10 virgens, as 5 prudentes das 5 nécias, é porque as prudentes tinham azeite nas suas vasilhas. E é interessante que a Bíblia vai dizer que mesmo assim elas tendo azeite, a Bíblia vai dizer que todas elas estavam à espera do esposo, mas a Bíblia vai dizer que ali tão somente 5 prudentes, aquela que tinha o pleno conhecimento, aquela que guardava de perto o acontecimento que tinha para acontecer, pois sabemos que Cristo a qualquer momento arrebatará a sua igreja. Se eu e você tivermos azeite em nossas lâmpadas, o que é que representa o azeite na minha e na sua vida? É a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é adquirida quando nós liberamos perdão. A presença do Espírito Santo é adquirida quando nós prossigamos em conhecer o Senhor. A presença do Espírito Santo só virá preencher as nossas lâmpadas, para que o fogo dela não venha se apagar. Se a cada dia nós buscamos inteiramente em conhecermos ao Senhor, porque muitos até vêm à casa do Senhor, muitos cantam, muitos pregam, mas a Bíblia diz que naquele dia direis claramente, abertamente para eles, eles vão ouvir da pessoa de Jesus Cristo, não é da minha pessoa, não é o que eu quero dizer para você, mas a Bíblia vai dizer que lhes direi abertamente, apartai-vos de mim. Estas pessoas vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei a tua palavra, Senhor, mas em teu nome eu fiz prodígios e maravilha. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus dirá para aqueles: apartai-vos de mim, porque praticas a iniquidade. A iniquidade, irmãos, é quando nós pecamos diante do Senhor, é quando nós não temos mais a necessidade, é quando nós não temos mais a vontade de nos arrependermos dos nossos pecados, é quando nós praticamos o pecado de forma deliberadamente, é quando nós temos prazer naquilo que nós fazemos, é quando nós pecamos e não sentimos mais a necessidade de se arrepender. É aí que o pecado já tem se agravado na minha e na sua vida. É quando nós não temos mais a vontade de se arrepender daquilo que nós praticamos. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele veio por todos aqueles que se havia perdido. A Bíblia diz que Deus, ele perdoa o homem. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. O homem não irá, o homem vai entrar no céu, sendo ele pecador, mas a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que comete a iniquidade, aquele que comete o pecado de forma deliberadamente, aquele que tem prazer no pecado, aquele que tem prazer na iniquidade, a Bíblia vai dizer que é esse que Jesus vai dizer que vão ficar fora do reino dos céus. É estas pessoas que a Bíblia classifica como a classe de virgens nécias, as virgens que não adquiriram conhecimento, que estava dentro dos templos adorando, que estava dentro do templo buscando a presença de Deus, mas não tinha a vontade de se arrepender, não tinha a vontade de mudar de vida, via a casa do Senhor rotineiramente, ia e voltava, mas não tinha ali verdadeiramente o azeite nas suas lâmpadas. A Bíblia vai dizer que agora todas aquelas virgens se levantando, elas tinham adormecido, mas a diferença era que 5 tinham azeite nas suas vasilhas, enquanto 5 tinham adormecido, mas não estava proviente do seu azeite. A Bíblia vai dizer que tardando o esposo, toscanejaram, todos dormiram, e a Bíblia vai dizer que agora saíram ao encontro. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 4, mas as prudentes levando azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vinha o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram: só aí então na última hora, quando não havia mais nada para fazer, quando mais de nada adiantava, é que as loucas vão perceber que estava faltando o azeite nas suas vasilhas. Não vamos deixar para a última hora, devemos buscar a presença do Espírito Santo, porque uma viagem você faz por intermédio de um transporte, uma viagem você faz por intermédio de um transporte terreno, mas eu quero te dizer nesta noite que tem uma viagem marcada para o céu, que o crente verdadeiramente, ele só irá participar desta viagem, não é por meio de transporte terreno, não é por meio daquilo que ele pensa ou daquilo que ele acha, mas eu quero te dizer nesta noite que esta viagem, ela está marcada para mim e para você, e esta viagem, quem vai nos transportar para o céu naquele dia, é se o azeite estiver na minha e na sua vida, aqui da terra, para a direção que você quer seguir, para a viagem que você quer fazer, você tem um meio de transporte,
transporte, mas eu quero te dizer nesta noite que o meio de transporte que conduz o homem naquele dia do arrebatamento é o azeite que está sobre a minha e sobre a tua vida. Naquele dia, infelizmente, se eu e você estiver classificado como essas virgens que não tinham azeite, como essas virgens que estavam dormindo, como essas virgens que estavam desapercebidas, infelizmente nós pegamos, infelizmente nós viemos à casa do Senhor, mas nós não participamos do banquete que tem preparado sobre a minha tua vida. Não adianta vir aqui ao altar e dizer para você tão somente que Jesus quer derramar sobre a minha tua vida as suas bênçãos. Sim, é necessário que assim aconteça, mas eu quero te dizer nesta noite, tem pessoas que querem ir a lugares onde recebem palavras de bênção, palavras que satisfazem o seu ego, mas eu quero te dizer nesta noite, além disso eu quero te dizer que tem uma viagem marcada para mim e para você, e esta viagem nós só iremos se for por intermédio deste Espírito que conduz o homem à vida eterna. Tem crente que só acha o culto interessante quando tem palavra que satisfaz o ego dele, mas eu quero te dizer nesta noite que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele andava curando, ele andava pregando, mas diz a Bíblia que Jesus também andava ensinando a respeito do Evangelho do Reino. Certa vez a Bíblia vai dizer que Jesus estava reunido com seus discípulos e ali Jesus começa a pregar, a ensinar um dos seus ensinamentos, e agora o apóstolo Pedro, ele vai dizer: Senhor, muda o teu discurso, está muito duro, o povo está se retirando, a multidão está saindo. Aí Jesus não tira a palavra, Jesus disse: Pedro, tu queres também ir com ele? Vai. Mas agora Pedro tinha o conhecimento da palavra. Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, e se só tu és o Filho de Deus? Os verdadeiros adoradores virão à presença de Deus, não é só por intermédio daquilo que pode acontecer, mas os verdadeiros adoradores vêm à casa do Senhor porque confia nesta palavra, porque assim como disse o salmista Davi, lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, é a palavra que nos satisfaz, é a palavra que nos traz vida, é a palavra que nos mostra este caminho. Então naquele dia, se nós não tivermos o azeite nas nossas lamparinas, através desta palavra que nos traz o